Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, vamos falar sobre um tema que não é muito, digamos, comum, infelizmente, e não tem muitos holofotes. Estava até falando para a classe hoje, pela manhã, de novos membros, que eu nem coloquei o tema juízo de Deus, que era para o povo, vai que não vinha. Juízo de Deus, hoje, 18 horas. É provável, talvez, né? Alguns não viessem, mas é um assunto muito importante para nós, queridos. Muitíssimo importante. Os irmãos já imaginaram, antes de lermos o texto bíblico, os irmãos já imaginaram uma criança que acorda a hora que quer, come a hora que quer, come o que quer, vai para a escola quando quer, brinca a hora que ela quer, vai para a rua a hora que ela quer, volta para casa a hora que ela quer. Como seria a vida desta criança? Esta criança estaria vivendo uma vida boa? Será? Com certeza não. E por que nós, muitas vezes, nos comportamos da mesma forma em relação a Deus? Porque nós vivemos, muitas vezes, como se não fôssemos prestar contas de nossas vidas a Deus. Por que nós, muitas vezes, andamos, vivemos, pensamos, agimos, como se um dia não ficássemos frente a frente com Jesus. Precisamos pensar nessas coisas, meus irmãos, porque nós, muitas vezes, vivemos como essas crianças, que vivem de qualquer jeito, e a gente sabe que o fim delas não seria bom. A mesma coisa também seremos nós, se vivermos uma vida como se não fôssemos prestar contas. Mas eu quero que você abra comigo Hebreus, capítulo 9, do verso 27 ao 28, e deixe sua Bíblia aberta. Eu projetei aqui para nos ajudar na nossa leitura. Hebreus 9, 27 a 28, ele vai dizer o seguinte, sentados, mas de forma reverente, diz: da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, vamos ler juntos? Da mesma forma, como o homem... Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para nós esse dia, da qual o Senhor tanto anunciou, o dia do juízo, para nós é um dia aguardado, esperado, porque é o dia em que nós teremos a nossa recompensa, a nossa salvação. Mas nós queremos, Pai Santo, vivermos até lá, até esse dia, de forma digna do Evangelho. Nós queremos, Pai Santo, ser mordomos dignos do Senhor, administradores da nossa própria vida, bons administradores da nossa própria vida. Não queremos viver, Pai, como se não fôssemos prestar contas ao Senhor de nossas ações. Não, Pai. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que vivamos de modo sábio, digno. Ajuda-nos a abandonar o pecado, a abandonar as ilusões. Ajuda-nos a abandonar, ó Deus, a gastança de tempo que nós fazemos, de dinheiro, de recursos, de tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos dado, para outras coisas que não para glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos a vivermos uma vida com foco, olhando para o alvo, que é o Senhor, para o Senhor da glória, olhando para o alto, tendo em vista aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Somos fracos, mas estamos aqui, porque reconhecemos que o Senhor é forte, e que o Teu Santo Espírito opera em nós, e nos dá forças para prosseguirmos, e para fazermos a vontade de Deus. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então esse é um texto muito conhecido. E esse é um texto que a gente sempre fala para relembrar, com verdade,
é verdade isso, para lembrar que só se morre uma vez. Mas isso é um tipo de ensinamento que é até fácil de dizer. E o texto ele é uma prova de que não tem como a gente reencarnar, nem tem como a gente ficar tendo múltiplas vidas. Isso tudo é caricatura, isso é paganismo, né? E a gente sempre usa esse texto para dizer, olha, não tem como, só se morre uma vez. Isso é verdade. Mas, meus irmãos, a ênfase do texto é apontando para o sacrifício de Cristo, que foi único, assim como a morte é única, o sacrifício de Cristo é único. E uma vez que o sacrifício de Cristo é único, e que nós morremos uma só vez, nós precisamos viver agora uma vida condizente com o que o sacrifício de Cristo fez por nós, porque nós iremos nos encontrar com Jesus. Porque, meus irmãos, precisamos entender que o juízo de Deus é certo. Porque lá em Romanos 3,19 vai dizer o seguinte, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. Todos pecaram, então todos são debaixo da lei. Para que toda boca se cale. O juízo de Deus, saber da existência iminente do juízo de Deus é para nos humilhar, é para nos fazer calar, é para que a gente possa colocar por terra toda a soberba, toda a auto-vaidade, todo argumento que possa massagear o nosso ego, toda a egolatria. É para que a gente se cale e todo mundo saiba que estará sob o juízo de Deus. Esse juízo de Deus, meus irmãos, ele é o julgamento. E a gente, por vezes, parece que a gente passa esse assunto. Não vamos falar sobre juízo. Eu sei que, tudo bem, um dia Deus julgará todas as coisas, certo? E a gente começa a viver como se isso não fosse verdade. Mas, meus irmãos, pensemos o seguinte, como viver na perspectiva do fim? Como viver na perspectiva de que um dia prestaremos contas a Deus? Como viver na perspectiva de que tudo que Deus nos dá, nós iremos agora, como na parábola dos talentos, ter que apresentar ao Senhor a vida, as oportunidades, os recursos, a santidade que deveríamos ter tido, o abandono do pecado que deveríamos ter feito, o amor ao próximo que deveríamos ter vivido, a comunhão, a intimidade com Deus, aqui que deveríamos ter aproveitado, porque como é que eu vou aproveitar a intimidade na eternidade se eu não aproveito a que está aqui ainda? Então, se nós vivermos, meus irmãos, nessa perspectiva, até a perseguição, ela será vista sobre um outro aspecto. Nós relembramos com muita alegria, e é bíblico relembrar, como Daniel escapou da cova dos leões. Mas o que nós esquecemos é que muitos irmãos queridos nossos morreram na cova dos leões, no Coliseu Romano. Muitos, milhares de irmãos morreram, devorados por leões. Por quê? Tão somente porque eles eram cristãos. E o que motivava essas pessoas a cantar em pleno Coliseu? É porque eles viviam na perspectiva do julgamento, na perspectiva do juízo de Deus. E eles sabiam que aqueles que querem ganhar a sua vida, têm que perdê-la. Aqueles que desejam ganhar a sua vida na perspectiva de Deus, têm que morrer para Ele mesmo, para este mundo. Meus irmãos, era plena confiança de que Jesus os receberia na glória eterna, que motivava essas pessoas a continuar firme e a não abandonar a fé, mesmo ouvindo o rugido de um leão que estava por detrás de uma porta. Essa perseguição que nós vimos aqui, missão Portas Abertas, por que esses irmãos continuam firmes? Porque eles têm plena confiança na recompensa do Senhor na vida deles. E isso era tão ensinado, porque, meus queridos, hoje nós vivemos no século 21. Hoje nós temos muitas facilidades. Nós temos carteira assinada. Não é tão antiga a carteira assinada, é verdade, é tempo de Getúlio Vargas para cá, mas já é um benefício recente. Nós temos saúde à disposição. Hoje o SUS,
Apesar dos pesares, nós temos postos de saúde até nos povoados. Povoados pequenos, você vê lá, tem um posto de saúde, tem um médico, uma médica em alguns povoados distantes. Pessoas têm acesso à saúde, nós temos antibiótico. Imagine você viver no século XVIII, e aí se arranhou, e aí infeccionou, e poderia amputar a sua perna, o seu braço, sem antibiótico. Hoje nós temos, meus irmãos, uma economia desenvolvida nos países em geral, e minimamente aqui também no Brasil. Mas nunca foi assim. Os cristãos sempre viveram em ambientes hostis, de muita dificuldade, de muita escassez, de muita necessidade. Por isso que o tema juízo sempre foi um tema primordial na igreja de Cristo. É tão primordial que o autor dos Hebreus, ele vai citar, digamos assim, uma espécie de programa de curso para novos crentes. Existe esse programa na Bíblia. Todo novo crente tem que aprender essas coisas, que está lá em Hebreus 6, de 1 a 2, olha. O autor vai dizer, olha, portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, aí, o autor vai dizer, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, já sabe disso, a fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Os irmãos perceberam? O tema juízo é o currículo básico. É para novo crente. É para ser batizado. Por isso que nós, como igreja, precisamos estar sempre revisando o que significa o juízo de Deus para nós. O que era esse juízo? Ou melhor ainda, o que acontecerá, meus irmãos, no dia do juízo de Deus? Segundo o texto que nós lemos agora, de Hebreus 9, no dia do juízo de Deus, os mortos serão julgados. Olha o verso 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, meus queridos, esse texto é muito forte. Todos nós, quando Cristo nos chamar, nós enfrentaremos o juízo de Deus. Não terá mais subterfúgios, não terá mais conversinha, não terá mais, sabe, vou falar com Beltrano, eu conheço fulano, não porque minha mãe é da igreja, não porque meu pai é da igreja. Não tem mais como o Alto da Compadecida. Alguém assistiu ou leu o livro, Alto da Compadecida? Lá no dia do juízo, é Chicó? É Grilo. João Grilo, né? João Grilo, na hora do aperreio, ele, eita, que eu apelo para minha mãe. E ali aparece Maria, e Maria dizendo, ali é uma literatura, né, meus irmãos? Ali não reflete a teologia, obviamente. Aí Maria vai dizendo, que é isso, meu filho? Pega leve com o menino. Não, não faço isso não. E aí ele é livre do julgamento de Deus. Mas isso, meus irmãos, é uma caricatura. O próprio Ariano Suassuna já descobriu o que é o juízo de Deus, porque ele já faleceu. Como foi, eu não sei. Espero que ele tenha sido aprovado. Mas eu não sei. Não sei como era a vida dele, não sei como era a fé dele. Mas ele descobriu já. Após a morte, sexo e juízo. E o próprio Jesus Cristo, meus irmãos, ele vai deixar isso claro. Lá em João 5, ele vai dizer, olha, não fiquem admirados com isso. Pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Pastor, e os que forem surdos? Bem lembrado. E os que forem surdos? E os que forem cremados? E os que morreram, né, em algum lugar, na boca de um peixe? Meus irmãos, aqui ele está falando que chegará um momento em que
todos os mortos, de todas as categorias, chegará um momento, meus irmãos, preste bem atenção, que eles ouvirão a voz de Jesus. Preste bem atenção nisso. Teologia bíblica, para todo mundo compreender. Todo mundo ressuscitará. Todo mundo ressuscitará. Todos. Adão também. Eva também. Todos. De lá para cá, todos ressuscitarão, meus queridos. Porque Cristo nos criou para a eternidade. Porém, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. E nós aprendemos na Bíblia que ninguém consegue fazer o bem se não for alvo da graça de Deus, porque não há um justo nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem procure a Deus. Então fazer o bem não é dar um pão doce para quem está passando fome na rua, não. Fazer o bem aqui é você ser alvo da graça de Deus, e aí você será capaz de compreender o que era esse bem, porque você entenderá que você é pecador, é mau e necessita da graça de Deus. Então, todos ressuscitarão. Adolf Hitler também. Mas já passou o tempo. Como nós lemos aqui, ele virá, em Hebreus, vou explicar daqui a pouquinho, não mais para tirar pecados, mas para trazer salvação àqueles que esperam. No dia do juízo de Deus, meus irmãos, não haverá mais pregação do Evangelho. No dia do juízo de Deus, não haverá mais estudo bíblico, relacionamento discipulador. Não, acabou o tempo. Não acabou. Agora é juízo, agora é acerto de contas. Agora é o juiz, justo juiz, dizendo: vem cá, meu querido, vamos colocar você aqui, vamos agora ver o que é que você fez. Vamos agora avaliar todas as coisas, porque, meus irmãos, todas as coisas, meus irmãos, todas as pessoas estão reservadas para o juízo. E na Bíblia, sabe o que é interessante? Na Bíblia, não somente os mortos serão julgados. O juízo de Deus é tão implacável, é tão intenso, tão amplo, que até a terra será julgada, como vai dizer a palavra do Senhor. Olha, pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. A própria terra, a referência a 2 Pedro, não é de baixo não. Então, queridos, Deus, ele vai deixar claro que até o planeta Terra será julgado. Agora sim, em Mateus, o de baixo vai dizer: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. E agora eu sou profeta e digo na Bíblia, os homens e também as mulheres. Obviamente que aqui é homens e mulheres. Não é verdade? Meus irmãos, parou para pensar sobre isso? Cada palavra que você disse que não foi boa, cada palavra que você disse que magoou alguém, cada palavra que você disse que machucou alguém, cada palavra que você disse que negou a Cristo, cada palavra que você falou não diante de uma pessoa que estava querendo que você voltasse para Cristo. No dia do juízo, é o justo juiz falando Jesus, no dia do juízo, todos haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Por isso que Romanos vai dizer: se confessares ao Senhor com a sua boca. Confessar, colocar, dizer, eu creio em Jesus. Eu creio nesse Deus. Porque, meus irmãos, todos nós haveremos de dar conta e de apresentar-se ao Senhor. E isso deve mudar a minha vida. Eu tenho que entender que eu não sou como uma criança que vive como quer, que faz o que quer, que o dinheiro que chega na conta dela, ela gasta como ela quiser, o tempo dela, ela gasta como ela quiser,
a mente dela, a criatividade dela, os dons dela, os talentos dela, ela faz o que ela quer da sua vida, nós não podemos viver assim, queridos, porque nós iremos prestar contas a Deus. Você não é dono de si mesmo, você não é dono do seu nariz, porque se Deus fizer assim, você vai embora. Que dono é esse? Você nem teve participação no seu nascimento. Você é mordomo. É mordoma, administrador, administradora. E Deus tem lhe dado diversas coisas. E esse mesmo Deus, no dia predeterminado, ao dia, à hora, ao segundo, em que o Senhor estabeleceu para se encontrar com cada um de nós, já está determinado no relógio de Deus. Você está preparado? A gente vê muito esses filmes americanos, né? Às vezes você passa e prepara-te, diz que está voltando. É a pura verdade. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor, o teu Deus. E esse prepara-te não é dizer, estou preparado, venha, venha. Não, é mude sua vida, mude seus costumes, mude seu estilo de vida, abandone o pecado, busque santidade, procure viver de acordo com a vontade de Deus. Mas, irmãos, também no dia do juízo, além dos mortos serem julgados, algo também acontecerá. A justiça de Deus prevalecerá. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Olha o que Judas vai dizer. Vamos sair um pouco de Hebreus, vamos para Judas. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, está falando de Lúcifer, transformou-se em Satanás, e os anjos que acompanharam ele, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Prestemos atenção agora, queridos. Se o dia do juízo é real, vai acontecer, se todos nós estaremos diante do justo juiz, no dia, hora, segundo e milésimo de segundo pré-determinado, precisamos compreender que todas as injustiças serão devidamente julgadas, condenadas até o seu milímetro. A mínima coisa que é feita neste mundo, Deus julgará, Deus prestará contas. Porque, meus irmãos, o próprio João, tendo uma visão do que haverá de vir, João tendo uma visão desse dia de juízo, João na ilha de Pátimos olhando, e Deus deu a ele essa percepção de ver o dia do fim, ele vê o dia desse julgamento, e ele vê, meus irmãos, um trono grande branco, e aquele que estava sentado, que é Jesus, e a terra e o céu fugiram da sua presença, porque ninguém quer ser, meus irmãos, confrontado, ninguém quer prestar contas, ninguém quer demonstrar o que errou, ninguém quer mostrar os seus erros. A terra e o céu fugiram e não se encontrou lugar para eles. E ele diz, eu vi mortos, grandes e pequenos, Alexandre o Grande, vi também seu Joaquim da mercearia, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, com o que fez de sua vida, com o que andou, como andou, de acordo com a fé em Jesus. Todos nós seremos julgados de acordo com a maneira como nós compreendemos e vivemos a Bíblia. Preste atenção, queridos. Todos sem Cristo serão condenados. Mas pare com essa brincadeira de achar que a condenação é igual para todo mundo. A condenação de um índiozinho que mora na Amazônia e que será condenado, porque Romanos 1 vai dizer que aquilo que nós poderíamos ter para ser salvo, nós temos, que é a lei de Deus, a lei natural de Deus. Ele não é justo, porque não há nenhum sequer. Mas aquele índiozinho não tem a palavra de Deus, aquele índiozinho não participou de escola dominical, aquele índiozinho não estava numa casa cristã, ele não tinha acesso ao que nós temos acesso.
No dia do julgamento, meus irmãos, aquele índiozinho será julgado de um jeito, e você, membro da PIBAF, será julgado de outro jeito. Deus é justo. Eis que nós estaremos diante de um Deus, de um juiz justo. Não haverá sentenças parciais. Não deixará, meus irmãos, o culpado impune. O que estava oculto será revelado. O que estava escondido será trazido às claras. E assim como haverá galardão no céu, recompensas diferentes, também haverá condenações diferentes. Aprendamos a teologia do juízo final. Todos sem Cristo serão condenados, mas no direito fala, Adi, me ajude aí, quando aumenta a pena, agravantes. Há os agravantes, e os maiores agravantes para o juízo de Deus é você ter tido oportunidade e não ter aproveitado, é ter tido a Bíblia e não ter lido, ter ouvido e não ter praticado, ter tido oportunidade e não ter feito, ter tido talento e ter enterrado. Cristo, olhando para as pessoas, disse: ai de vocês, Corazim e Betsaida, se os milagres que foram feitos em vocês, na cidade de vocês, tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, teriam sido arrependidos eles. Porém, haverá maior rigor no dia do juízo para vocês do que para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra é exemplo para nós. Sodoma e Gomorra é exemplo para nós, mas haverá maior rigor para Cafarnaum, que viu os milagres de Jesus, do que para eles. E eu garanto a vocês, meus irmãos, que haverá maior rigor para essa geração também. Porque nós temos muito mais acesso às coisas. E aí, meus irmãos, prestemos atenção agora. Se esse justo juiz não deixará passar nada, meus irmãos, isso faz com que a gente, meus irmãos, descanse diante das dificuldades da vida, das perseguições. Meus irmãos, a gente olha agora para a igreja perseguida, e a gente vê esse sanguinário Kim Jong-un, da Coreia do Norte. A gente, meu Deus, será que Deus não faz nada? E você pode se pensar assim, dizer, mas por que Deus não intervém? Ele já disse que o dia do juízo está certo. Todos aqueles que perseguem os cristãos, todos aqueles que fazem injustiças, eles não ficarão impunes. Mas por que Deus não, meus irmãos, faz como ele fez Sodoma e Gomorra? Por que ele não destrói agora essas nações, esses líderes? O texto explica, porque ele já deixou Sodoma e Gomorra como exemplo. Jesus está querendo, meus irmãos, que essas pessoas tenham a oportunidade de mudar as suas atitudes, de se converterem. E se elas continuarem na sua perseguição, elas estão, como diz o profeta do Velho Testamento, elas estão engordando para o abate. Elas estão engordando, está cevando o gaiamum para fazer o pirão, no dia do juízo. Então, das duas uma, ou essa pessoa vai ter a oportunidade de se converter, ou ela vai estar aumentando cada vez mais a sua penalidade para o dia do juízo. Então, o que fazer, meus irmãos, diante de tantas injustiças? Primeiro, fuja da tentação de achar que Deus não está fazendo nada. Ele está fazendo, por meio da sua igreja. Mas o dia do juízo não chegou. A gente quer fazer como os irmãos Tiago e João. Eles estavam indo, e Jesus Cristo ia fazer o preparativo da festa da Páscoa. E ele queria queria ir lá em Samaria, para pegar alguns preparativos de Samaria. E os samaritanos não deixaram eles passar por Samaria, porque perceberam que eles iam para Jerusalém. E então Tiago e João falaram: Senhor, quer que a gente ore para pedir fogo do céu?
E aí Cristo vai dizer em Lucas capítulo 9, no verso 55, Jesus os repreendeu. Eles fizeram errado, fizeram. Não deixaram Jesus passar por Samaria para chegar mais rápido em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Fizeram errado, fizeram. Mas não era para fazer o juízo agora, não era para descer fogo do céu agora. Aí Jesus repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, eles mesmos. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. É a paciência do Senhor, meus irmãos, que faz com que a gente veja que apesar da perseguição, Deus não destrói, Deus não joga fogo do céu. Então, diante da perseguição, o que o crente deve fazer? No vídeo final agora nós temos a resposta. Quem lembra da frase final do último vídeo, antes agora da mensagem? Na perseguição extrema, combata com amor extremo. Porque o dia do juízo eles já terão. Não preciso rogar praga para eles, não. Eu vou rogar praga agora. Que Deus castigue vocês com todo rigor. Que vocês vão para o quinto dos infernos. Não precisa fazer isso, não. Não precisa fazer isso, não. Porque o juízo já está decretado. Hora, dia e segundo. Mas o que Deus nos chama para fazer, meus irmãos, é diferente. É para a gente ter extremidade de amor, é como está lá em 1 Pedro, que vai dizer, olha, lembre-se de Jesus, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Já imaginou você ser alvo de uma injustiça? Já imaginou chegarmos à situação de termos uma perseguição aqui no Brasil, e você perder o seu emprego, ter que sair da sua casa? Qual o sentimento que você deveria ter para essa pessoa que lhe entregou para a polícia? Qual o sentimento que você deveria ter para com esta polícia? E qual o sentimento você deveria ter para com o governante e para os legisladores que fizeram essa legislação? Senhor, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Bem-vindos ao cristianismo. Qualquer ação fora disso, você não está agindo seguindo os passos de Jesus. Entregar aquele. Senhor, colocamos diante do Senhor essa injustiça. Paulo vai dizer em Romanos para a gente nunca se vingar, mas deixe com Deus a ira. Como está escrito, minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Diante da perseguição extrema, vencemos com amor extremo. E se essas pessoas que forem alvo do nosso amor extremo, da nossa intercessão, da nossa oração, permanecerem infiéis, o dia do juízo chegará. E cada ato praticado de injustiça será devidamente julgado pelo justo juiz. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, além de sabermos que no dia do juízo os mortos serão julgados, que a justiça do Senhor prevalecerá, também agora para nós muda de figura. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está nos acompanhando pela internet, o dia do juízo, meus irmãos, é um dia esperado, aguardado, com expectativa, porque é o dia em que as injustiças deixarão de existir, é o dia em que os exploradores serão julgados, e é o dia em que eu e você, como está lá agora no texto base de Hebreus, nós receberemos a nossa salvação. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos.
e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado. Como assim, pastor? Ele tira pecado ou não tira pecado? Tira pecado agora, você quando está vivo, confessa a Cristo como Senhor e Salvador, e Ele perdoará os seus pecados. Se você não fizer isso, meu querido, quando Ele vier, quando você ver Cristo vindo pelas nuvens, porque todo olho verá, quando você ver Cristo vindo pelas nuvens, já era. Já era, acabou, agora é o juízo. Aí agora Cristo virá, aí você vai dizer, Jesus, perdoe, acabou, meu querido. Agora Ele só vai agora salvar os que o aguardam. Você está aguardando a vinda de Jesus? Se você não confessou a Ele como Senhor e Salvador, se você é membro de igreja, mas vive como se fosse um ímpio, você não está aguardando. Você não está aguardando a vinda do Senhor Jesus? Logo, meus irmãos, aos cristãos está reservado uma maravilha. Aos que estão perseguidos, aos que perderam seus bens, aos que perderam suas famílias, aos que tiveram que sair dos seus países, aos que são errantes por conta do Evangelho, aos meus irmãos que tiveram que deixar os seus trabalhos, que perderam suas vidas, que morreram para si por amor a Cristo, a todos quantos não vivem esta realidade da perseguição, mas dizem não ao pecado, a todos que dia após dia negam-se a si mesmo, a todos que diariamente tomam a sua cruz, aqueles que vivem um discipulado bíblico, aqueles que estão prontos, dispostos a pagar o preço de andar com Jesus, a todos meus irmãos que creem de coração em Jesus como seu único e suficiente Salvador, a todos os cristãos que de fato foram alvos da graça de Deus, não esses pseudo-cristãos que só vão às vezes para o encontro de Cristo para receber bênçãos. Eles querem um Cristo coach, um Cristo genérico, mas aos cristãos genuínos, verdadeiros, que compreendem a sua miserabilidade, que compreendem que o seu pecado o lançará no fogo eterno, que compreendem que só a graça de Cristo é que lhe resgatará, a todos esses, o que lhes aguarda é que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que está revelado para nós. É tão bom, é tão bom, é tão bom, meus irmãos, que Deus não quis deixar para nós muitas pistas. Ele vai dizer que revelou o Espírito, e o Espírito revelou a nós. Então sabe o que acontece, meus irmãos? Acontece que nós temos o Espírito de Deus, e a gente quando pensa nessa morada eterna com o Senhor, e aprendamos um dia do juízo, você não vai ficar saltando de nuvem para nuvem, meu irmão. Isso é o Pequeno Príncipe. Tá aquele desenho Pequeno Príncipe, fica pulando de nuvem em nuvem. Mas, irmão, você vai ter o seu corpo ressurreto. Você vai ser você. Vai saber quem você é. Você agora vai ter um corpo transformado. Você não mais vai ter o desejo de pecar. Sua mente será transformada, seu coração será transformado, e você, meu querido, vai desfrutar da presença genuína de Jesus, dos santos que viveram antes de nós. E aí você não sabe como é, quem sabe como é aqui? Quem é que sabe? Mas por quê? Que quando eu penso nisso, quando você pensa nisso, lhe traz uma paz no coração. É porque o Espírito sabe e lhe revela uma coisinha ou outra, um flash ou outro. Não precisamos saber, meus irmãos, dos detalhes. Ah, Rua de Ouro, isso aí é uma questão de figura. Não temos que saber os detalhes, mas temos que saber que aquilo que Deus tem preparado para todos nós é algo maravilhoso. Por isso que a igreja precisa compreender a teologia do juízo de Deus. Quando estivermos doentes, ainda assim, não estaremos desesperançosos, porque olhamos para o que nos aguarda. Quando estivermos ou formos perseguidos, não largaremos o Evangelho, porque sabemos o que nos aguarda. Quando momentaneamente não tivermos os prazeres e os bens deste mundo, ainda assim
estaremos felizes, porque a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade, a nossa alegria não está nesse mundo, está em Jesus Cristo. E nós olhamos para o alto, olhamos para as promessas de Deus, e isso nos anima, isso nos revigora, isso nos fortalece, isso nos faz acordar cheios de alegria e de júbilo, porque sabemos para onde iremos, quem era o nosso Deus, quem é o nosso Redentor, quem é o nosso Salvador. Até lá, meus irmãos, e eu quero concluir com esta passagem. Até lá, vivamos conforme essa visão maravilhosa de João, que vê Jesus. E Jesus passa para ele essa visão de Apocalipse. E ele diz: então vinha outro anjo, que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O dia do juízo para nós é um dia de alegria, é um dia de esperança, é um acerto de contas, mas eu preciso temer a Deus. O que é temer a Deus? É saber que eu sou mordomo e que eu vou prestar contas. O que é glorificar a Deus? Não é dizer, glorificado seja o Senhor. Não é isso. Também faz parte você dizer com a sua palavra, Deus seja louvado. Mas glorificar a Deus é viver uma vida que seja para a honra e para a glória do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, quer beba, quer coma, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. Por quê? Porque haverá o dia do juízo. Por quê? Porque temos que temer ao Senhor e vivermos para a sua glória. Porque no dia do juízo, nós estaremos em pé. E não seremos, meus irmãos, ameaçados. Não seremos de maneira nenhuma angustiados, mas seremos abraçados pelo autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Pode ficar de pé, queridos. Pai Santo, nossa gratidão, porque sabemos que no dia do juízo todas as coisas serão estabelecidas. Mas nossa gratidão, porque no dia do juízo, como diz aquele hino que nós cantamos, quando se fizer chamada, lá o meu nome estará. Quando Deus fizer chamada, lá no céu eu estarei. E essa certeza, esta convicção, não é por nossa força, mas é tão somente pela fé e pela graça do Senhor derramada em cada um de nós. Agora, Pai, ajuda os teus servos, a todos nós, a vivermos uma vida nessa perspectiva, que venhamos a compreender que nós não somos de nós mesmos, mas que somos mordomos de tudo que o Senhor concedeu a nós. Que temamos ao Senhor todos os dias de nossas vidas, que glorifiquemos ao Senhor todos os dias de nossas vidas, porque haverá o dia do acerto de contas, e para nós esse dia não pode ser um dia, ó Deus, de tristeza, pelo contrário, será um dia de alegria, onde receberemos a coroa da justiça, e seremos plenamente transformados para o louvor da sua glória. Ajuda-nos, Pai, se há alguém aqui nesta noite, Pai Santo, que ainda não compreendeu o teu evangelho, ó Deus, seja esta noite de salvação para a sua vida, porque nós fomos, ó Deus, avisados que haverá esse dia de juízo. Portanto, Santo Espírito de Deus, toca agora na vida dessas pessoas que aqui estão, para que eles possam compreender a brevidade de suas vidas e a iminência do juízo do Senhor, e que somente pela fé genuína em Jesus eles terão a salvação de suas almas. Faça isso, Pai Santo, em nome de Jesus. E se você está aqui esta noite, você não ainda entregou sua vida a Jesus, faça isso agora, porque o dia do juízo virá. Há alguém aqui esta noite que quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão, dizendo: eu quero entregar a minha vida, eu quero ter um compromisso com o Senhor, eu quero realmente confessar a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Alguém esta noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Agora eu quero que você, meu irmão, minha irmã,
que já confessou a Cristo como Senhor. Quero que você agora, não precisa levantar a mão, mas eu quero que você agora pense na sua vida. Você tem vivido com temor a Deus e glorificando ao Senhor? Como está a sua vida, querido? Você prestará contas da sua vida. Você está vivendo uma vida que glorifica ao Senhor? Ou está vivendo para si mesmo, para si mesma? Esta é a hora de você pedir perdão a Deus e retomar a aliança com o Senhor, de ressignificar a sua vida ao lado do Senhor Jesus.